Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos. Que alegria ter vocês aqui com a gente. E como é nosso costume, antes de mergulharmos nesse estudo tão importante de hoje, vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, nós pedimos a Tua presença e a iluminação do Teu Santo Espírito enquanto abrimos a Tua palavra e a história. Que a gente possa aprender as lições do passado para nos prepararmos para o futuro. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. A gente continua aqui na nossa jornada pela série O Grande Conflito, essa saga milenária entre Cristo e Satanás, que, olha, está se aproximando do seu clímax. Hoje, nós abrimos o capítulo 14, que joga uma luz poderosa sobre a Inglaterra e a Escócia. Então, a nossa história nos leva primeiro para a Inglaterra. Pensem só, enquanto Lutero estava lá na Alemanha abrindo a Bíblia para o povo, o mesmo Espírito de Deus estava tocando o coração de um homem chamado William Tyndale para fazer a mesmíssima coisa. Ele estava, na verdade, completando a obra que Wycliffe, o pioneiro da reforma inglesa, tinha começado séculos antes. E quando a igreja da época alegava ser a única fonte, a única intérprete da Bíblia, a resposta de Tyndale foi, olha, de arrepiar. Ele declarou: "Sabeis quem ensinou as águias a encontrar a presa? Esse mesmo Deus ensina seus filhos famintos a encontrar o Pai em sua palavra. Longe de nos haverdes dado as Escrituras, sois vós que a tendes escondido de nós." Que convicção inabalável! O propósito de Tyndale era muito claro. Ele via as pessoas sendo enganadas por argumentos falsos, por tradições humanas. E ele sabia que, sem acesso direto à palavra de Deus na sua própria língua, o povo comum não ia conseguir se firmar na verdade. A Bíblia era a única defesa. E essa convicção levou ele a uma declaração ousadíssima, famosa, dita a um erudito católico: "Desafio o Papa e todas as suas leis. E se Deus poupar minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que vós." Pessoal, isso era uma revolução, colocar a palavra de Deus nas mãos do povo. Claro, a oposição foi feroz. Numa tentativa de silenciar a obra, o bispo de Durham teve uma ideia. Ele compraria todo o estoque de Bíblias de Tyndale, usando um intermediário, só para depois queimar tudo em praça pública. Parecia uma vitória esmagadora para a oposição. Mas aí entra a providência de Deus. O dinheiro que o bispo pagou pelas Bíblias foi exatamente o que Tyndale precisava para imprimir uma edição nova, revisada e de melhor qualidade. Isso mostra como a oposição, mesmo quando parece que vai vencer, pode ser usada para fazer a verdade avançar. No entanto, essa obra teve um custo altíssimo. O próprio Tyndale acabou sendo martirizado por sua fé, mas as sementes que ele plantou germinaram em corações corajosos que o seguiram, dispostos a pagar o preço final. Esse espírito de sacrifício foi imortalizado nas palavras de Hugh Latimer. Enquanto as chamas se preparavam para consumir sua vida, ele disse ao seu companheiro de martírio: "Consola-te, acenderemos neste dia na Inglaterra uma luz que, pela graça de Deus, espero jamais se apagará." E essa luz, de fato, nunca se apagou. Mas o que dava a esses homens e mulheres tanta coragem? Era um conjunto de princípios fundamentais. Primeiro, a crença na autoridade infalível das Escrituras. A Bíblia era a sua única regra de fé e prática. E, o ponto crucial, eles negavam o direito de qualquer poder humano, fosse papa, rei ou concílio, de governar a consciência individual. Este mesmo princípio foi testado na Escócia. Lá, o reformador João Knox defendeu essa verdade não diante de um padre ou bispo, mas face a face com a própria rainha. A Rainha Maria da Escócia o confrontou diretamente. A acusação era grave. Ele ensinava uma religião proibida pelo Estado e, ao fazer isso, desobedecia ao mandamento bíblico de obedecer aos governantes. Era o poder civil contra a liberdade de consciência. A resposta de Knox foi direta e sem temor. Como a religião verdadeira não deriva dos príncipes mundanos, não são assim os súditos obrigados a moldar sua religião segundo o sabor dos príncipes. Com isso, ele estabeleceu uma linha clara. Em matéria de fé, a lealdade a Deus vem antes da lealdade ao Estado. Pressionada, a rainha fez a pergunta que ecoa até hoje. Os teólogos da igreja interpretam de um jeito, os reformadores de outro. A quem deverei crer
E quem será juiz? Essa é a grande questão, não é mesmo? E a resposta de Knox nos leva de volta ao fundamento da reforma. Crereis em Deus que claramente fala em sua palavra. A palavra de Deus é clara por si mesma. Ele não apontou para si mesmo ou para outro líder, mas para as Escrituras como árbitro final e claro. Mas o que essa luta de séculos atrás significa hoje? Os perigos enfrentados pelos reformadores desapareceram ou apenas mudaram de forma? A história, afinal, tem um jeito de se repetir. Pensem no cenário atual. A gente vê um ecumenismo religioso que, por vezes, valoriza a unidade acima da verdade bíblica. Vemos movimentos que buscam o poder civil para impor decretos de fundo religioso sob o pretexto de proteger a sociedade. O alerta da história é claro. A união da Igreja com o Estado, historicamente, resulta em corrupção e, por fim, em perseguição. E a Bíblia profetizou que este conflito se repetiria no fim dos tempos. Apocalipse 12:17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, o povo fiel do tempo do fim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A perseguição virá novamente para aqueles que, como os reformadores, se apegam à palavra de Deus acima de tudo. Diante de tudo isso, a história não é apenas para ser admirada. Ela nos confronta com uma decisão. Por isso, fica um convite pessoal e direto. Primeiro, a decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal, pois é nele que se encontra perdão e força. Segundo, o compromisso de fazer um estudo profundo da Bíblia. Ela foi a salvaguarda dos reformadores e permanece como a única salvaguarda hoje. A decisão tomada hoje determina um destino eterno. A mesma verdade pela qual os mártires morreram está disponível para todos. É uma decisão que não deve ser adiada. A gente agradece demais por vocês acompanharem esta análise. Se este conteúdo foi edificante, considerem se inscrever no canal Nisto Cremos e deixar um comentário. Isso ajuda imensamente a levar esta mensagem a mais pessoas. E não percam o nosso próximo capítulo, a Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Vamos descobrir o que a história convencional não contou sobre esse evento marcante. E preparem-se, porque logo após esta série, iniciaremos um estudo aprofundado dos livros de Daniel e Apocalipse aqui no canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.